Pessoal, vamos falar do turnover agora. Vou até abrir aqui uma página nova. Então a gente tem aqui as demissões e tem as contratações e tem o headcount. Então, comumente, como que funciona o cálculo do turnover? O turnover tradicional. O turnover tradicional, normalmente, deixa eu mudar a cor aqui. O pessoal faz o seguinte: eu somo as minhas demissões com as minhas contratações, eu somo esses dois aqui, tá? Depois divido eles por 2, divido ele aqui por 2 e comparo com o meu headcount. Então divido aqui também pelo meu headcount. Eu não gosto de usar esse tipo de indicador. O cálculo que eu gosto de usar é o turnover direto, que seria o que? Turnover direto seria o que? O meu número de demissões pelo meu headcount do período. Esse é o cálculo que eu gosto mais. Por quê? Esse cálculo tradicional do turnover, ele está medindo só a rotatividade. E hoje, o grande insight que você pode tirar do indicador do turnover é a sua taxa de retenção, o quanto você é atrativo para os funcionários, a ponto de fazerem ele ficar mais tempo na sua empresa. Então, quando a gente quer ter esse indicador, é muito mais prático eu mensurar o quê? O número de desligamentos pelo meu efetivo médio. As entradas não vão fazer tanta diferença para esse indicador de retenção, a não ser que você queira medir crescimento, que aí você tem número de entradas versus números de saída e versus o seu efetivo médio, parecido com um indicador de churn para quem trabalha com vendas aí, com assinaturas, com recorrência. Nesse caso aqui não, a gente quer medir o quanto os funcionários estão ficando na empresa, então é muito mais prático eu medir já o turnover direto, que é número de demissões versus efetivo médio, principalmente para aquelas empresas que já têm uma previsão de mão de obra, então o efetivo médio não vai variar ou vai variar muito pouco, então faz muito mais sentido medir esse turnover, o turnover direto. E aí, a partir desse turnover direto, a gente divide ele em 3 categorias, que seria aqui, ó, o turnover ativo, eu chamo assim, tá? O mercado pode chamar de outra maneira. Passivo e o espontâneo. O ativo, eu vou pegar todas as demissões que o funcionário ou colaborador pede para sair. Já o turnover passivo são as demissões que a empresa demandou. E o espontâneo vão ser morte, aposentadoria, transferência entre filiais e entre empresas, né, do mesmo grupo econômico. Seria isso, tá? Esses seriam os tipos de turnover. Então nós vamos construir esses turnovers, tá? Vou até fazer o seguinte, vou inserir aqui uma caixa de texto, melhor do que eu fazer essa anotação na tela, de repente vocês querem salvar isso depois, então vamos lá. Turnover direto é o que? Demissões versus headcount. Turnover tradicional seria igual a admissões mais demissões dividido por 2 dividido pelo headcount. E aí tem empresa que faz o seguinte: na hora de dividir aqui o headcount, não pega do período, pega do período anterior, do último dia do período anterior. Tem empresa que já pega do próprio período, principalmente aquelas que têm um efetivo linear. Todo mês eu tenho que ter 100 pedreiros e 1000 auxiliares de obra, então vai ser linear. Então eu posso pegar do próprio período, não tem problema.
Aí, escolheu a sua regra de negócio, você vai fazer o seguinte, você vai estratificar esse turnover em 3 situações. Ativo, se quiser chamar de outro nome aí, pode chamar, são motivadas pelo colaborador. E esse para mim é o principal, tá? Para você medir, porque mostra a sua taxa de retenção, o quanto você consegue reter talentos. Beleza? Esse para mim é o principal. O passivo, motivados pela organização ou pela empresa. E espontâneo é o que não tem culpa de ninguém. Então é morte, aposentadoria, transferência entre empresas, tudo isso. Beleza? São esses. E aí cada um deles vai te falar uma coisa. Por exemplo, o ativo vai te mostrar o quanto você está atrativo ao colaborador, o quanto o clima está legal, o quanto a sua política salarial está dando certo, sua política de benefícios. Motivado pela organização, o passivo vai te mostrar o quanto você está sendo eficaz em fazer o match entre candidatos e vagas. Então pode estar acontecendo o seguinte: você está contratando as pessoas, mas não tá legal, o perfil não está batendo. E aí você está tendo que demitir as pessoas por falta de produtividade, falta de adequação à função. Beleza? E se aqui tá, se esse índice aqui está alto, espontâneo, significa que ou está morrendo muita gente, ou sua força de trabalho, sua taxa de retenção está tão boa que a maioria dos seus funcionários, ou um índice, um percentual grande dos seus funcionários estão se aposentando, ou você está fazendo muita transferência entre empresas. Isso pode ser inclusive um ponto de compliance aí para você investigar, para ver se você não está deixando nada descoberto aí entre essas transferências, saldo de FGTS. Tem que ter cuidado nisso aí também, beleza? Show de bola, então você já aprendeu aí a essência desses 3 indicadores. Na próxima aula a gente constrói as medidas desses indicadores aqui.